Olá, seja muito bem-vindo, bom dia. Começamos esta live comemorativa aos 28 anos da Embrapa Clima Temperado, nesta trilha aí composta pelo nosso colega Rui Madruga. Nesta manhã, vamos celebrar a história, a trajetória e as conquistas deste importante centro ecorregional de pesquisa agropecuária, né, Cíntia? Isso mesmo, Chico. Bom dia, seja bem-vindo. Valorizar o nosso passado é muito importante para compreender o presente e projetar o nosso futuro. Mas nós não vamos contar essa história sozinhos. Ao longo do nosso evento, nós teremos a participação de colegas, ex-colegas e parceiros que fazem parte dessa trajetória e ajudaram a construir a nossa unidade. É isso aí. Você que está nos assistindo, convide os seus amigos para celebrar com a gente. Compartilhe este evento nas suas redes sociais usando a hashtag #EmbrapaComVocê. E aproveite e deixe a sua curtida aqui nesta live e se inscreva no canal da Embrapa. Eu gostaria só de dar um recadinho que a gente está fazendo esse evento seguindo todos os protocolos, aí, os cuidados no momento que a gente está vivendo essa pandemia. A gente aqui está sem máscara, mas está com distanciamento. Mas a equipe reduzida aqui que está com a gente, está todo mundo seguindo esses cuidados. Isso mesmo. A gente pede que você também se identifique aqui no chat, para que a gente saiba quem é você e de onde você nos acompanha hoje. Aproveitamos também para agradecer a todos que estão celebrando conosco os nossos 28 anos. É isso aí. E o início da Embrapa Clima Temperado começa em 1º de julho de 1993. Essa data, ela marca a criação formal da nossa unidade, com a fusão de 2 centros de pesquisa localizados aqui em Pelotas. Mas os nossos 28 anos carregam uma história bastante anterior e muito trabalho das mãos que nos fizeram chegar até aqui. Hoje, você vai conhecer um pouquinho mais dessa trajetória. Mas antes, nós vamos explicar como a Embrapa Clima Temperado está distribuída e atuando nos dias de hoje. São 4 bases físicas. A sede, que abriga a administração e a gestão, e atua com ênfase em frutas, hortaliças, bioinsumos e espécies agroenergéticas e forrageiras. Nós temos também a Estação Experimental Terras Baixas, com foco na produção de grãos, integração lavoura-pecuária, floresta e pecuária leiteira. A Estação Experimental Cascata atua com a agricultura familiar e nos sistemas de produção de base ecológica. E, por fim, a Estação Experimental Canoinhas, que funciona como um hub de transferência de tecnologia e inovação. É isso aí, nossa agenda de atuação é bastante robusta e abrange temas como sistemas de produção em terras baixas, sistemas de produção de frutas e hortaliças, gestão de recursos naturais e ordenamento territorial, agrobiodiversidade, novos insumos, sistemas de produção de base ecológica e agricultura familiar, sistemas agroflorestais e energias renováveis. Bastante coisa, né? Sim, a gente tem uma agenda muito robusta. E para dar as boas-vindas a quem nos acompanha nesta manhã, nós convidamos o nosso chefe-geral, Roberto Pedroso de Oliveira, que vai entrar aqui ao vivo conosco. Seja bem-vindo, Roberto. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. A palavra é sua, Roberto. Ok, obrigado. Saudamos nossa diretora, Adriana Martim, autoridades, produtores rurais, funcionários e demais participantes desse evento virtual de aniversário de 28 anos da Embrapa Clima Temperado. Na verdade, são mais de 28 anos, pois somando a idade das instituições de pesquisa que nos antecederam, são 83 anos de contribuições para a sociedade brasileira. Iniciamos nossas atividades em 1938, vale a pena lembrar, com a Estação Experimental de Viticultura, Enologia e Frutas de Clima Temperado. Muitos, realmente muitos, construíram essa história, que temos dado continuidade, mesmo em tempos difíceis, diria inéditos, como os que vivenciamos, com a pandemia e as suas consequentes limitações de recursos humanos e financeiros. Sempre soubemos que ser pesquisador, e aqui incluímos todos os funcionários,
Não seria uma atividade fácil, principalmente em um país que ainda busca o desenvolvimento. Por outro lado, o trabalhador da Embrapa Clima Temperado sabe enfrentar os desafios e tem demonstrado isso ao longo da nossa história. Comparamos a Embrapa a uma família, sendo a Embrapa Clima Temperado uma das filhas, tendo como irmãs as demais unidades da Embrapa e como primas as universidades e as empresas de extensão rural. Consideramos essa grande família a principal responsável pelo desenvolvimento tecnológico da agropecuária brasileira. E que desenvolvimento tivemos nas últimas décadas? Os números são melhores do que quaisquer palavras. Hoje o Brasil está entre os maiores produtores dos principais itens da dieta alimentar mundial e também de fibras e de energia renovável. E digo mais, com a liderança da Embrapa, seremos em breve o maior produtor de alimentos do mundo. Ressaltamos também a necessidade do desenvolvimento do rural brasileiro. Desenvolvimento no sentido amplo, ou seja, social, econômico e ambiental. A população rural brasileira merece viver com qualidade. Assim, as pesquisas da Embrapa Clima Temperado e de toda a Embrapa vão além da produtividade. Damos especial atenção aos biomas e à produção sustentável. Trabalhamos com todos os sistemas de produção, do menos ao mais tecnificado, e com todos os públicos, do indígena, quilombola, assentado, produtor familiar, industrial e também com os consumidores. Para cada um desses, temos um especialista na Embrapa Clima Temperado. Nosso quadro funcional é puro reflexo da diversidade da sociedade brasileira. Há 28 anos, em 1993, pela fusão do Centro Nacional de Pesquisa de Fruteiras com o Centro de Pesquisa Agropecuária de Terras Baixas, nasceu aqui em Pelotas a Embrapa Clima Temperado, momento em que nos tornamos mais completos. Pela união dos grupos de pesquisa de grãos, pecuária e fruticultura, nos permitindo entender e pesquisar de forma mais ampla os nossos biomas e agroecossistemas. Hoje, nossas sementes e mudas, ou diríamos com muito carinho, nossas filhas, estão espalhadas pelo mundo, além das fronteiras brasileiras do clima temperado. Nosso arroz está no Tocantins, nosso pêssego em São Paulo, nossos citros no Canadá, nossas amoras no México, nosso leite seguro nas nossas casas, nosso butiá onde deveria estar. Já perdemos o controle de onde estão nossas tecnologias, minimizando a fome, trazendo riqueza e até mesmo conservando a biodiversidade. E continuamos a qualificar técnicos e a realizar pesquisas em nossas bases em Pelotas, Capão do Leão, Canoinhas, Francisco Beltrão, ou seja, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O mais importante é que somos jovens e que temos muito tempo, muita vida pela frente. Para que a Embrapa Clima Temperado seja eterna como o Brasil, precisamos da dedicação de cada funcionário e do apoio de todos os parceiros. Precisamos estar atentos às demandas prioritárias de nosso país. Precisamos trabalhar muito e assim, somente assim, seguiremos em frente. A sociedade depende de nós e faremos o nosso melhor
Precisamos ser grande e pensar grande. É por isso que estamos hoje reunidos, para celebrarmos as conquistas de nosso passado e para nos unirmos em prol do futuro. Parabéns a todos, parabéns à Embrapa Clima Temperado. Muito obrigada pelas palavras, Roberto. E nós estamos também ao vivo com a nossa diretora executiva de Inovação e Tecnologia da Embrapa, a Adriana Martim, representando o presidente Celso Moretti. Por favor, a diretora. Bom dia. Bom dia, seja Bom bem-vinda. Obrigada, Cíntia. Muito bom dia a todos. Bom, primeiramente, quero dar um bom dia aí, cumprimentar o Dr. Roberto Pedroso, chefe-geral da Unidade Clima Temperado, cumprimentar também os chefes adjuntos de pesquisa e desenvolvimento, José Francisco da Silva Martins, chefe adjunto de ciência e tecnologia, Newton Fique Coutinho, o chefe de administração, Carlos Leandro Padilha Benesch, assim como todos os nossos 269 empregados dessa unidade, né, entre pesquisadores, analistas, técnicos, assistentes. Quero também cumprimentar a todos que estão nos assistindo no canal do YouTube da Embrapa, cumprimentar nossos parceiros, produtores, autoridades, que são de grande importância para o sucesso da nossa empresa, né? Então, eu quero aqui iniciar parabenizando a todos os empregados, né, 269 empregados dessa unidade Clima Temperado, que faz a nossa empresa, né? A nossa empresa é feita por pessoas, o nosso sucesso e o nosso respeito mundialmente é devido aos nossos empregados. Então, primeiramente, quero parabenizar, né, a todos os nossos empregados que fazem a nossa empresa e que fazem a unidade Clima Temperado, né? E esse sucesso, conforme já foi citado aqui, né, é uma longa trajetória, né? A unidade tem o 28º aniversário, mas ela iniciou lá atrás, ela tem uma longa história, né? E as histórias que são muito bonitas, lindas, e estamos culminando aqui, trazendo, então, os resultados, né? Conforme o Roberto já trouxe uma trajetória de muitos resultados que essa unidade traz para o consumidor, para a sociedade e para os produtores, né? Eu quero aqui, desde já, não tive a oportunidade de ir até a unidade, ainda visitar devido à pandemia, mas em breve quero ir visitá-los pessoalmente, né? Porque eu sou a supervisora dessa unidade, então as unidades da Embrapa, as 43 unidades, têm os diretores supervisores. Então, a unidade Clima Temperado, né, o Centro de Pesquisa Clima Temperado, a supervisão é da minha diretoria de Inovação e Tecnologia, e eu estarei visitando em breve para conhecê-los, né? Então, eu sou supervisora da unidade e também presidente do Comitê de Assessoramento Externo, que será implementado em breve, né? Então, teremos reuniões com frequência com vocês, com os chefes. Enfim, nós vamos acompanhar toda a gestão da unidade, todo o trabalho de vocês. Então, isso é muito importante, dada para a diretoria executiva também estar próximo de todos vocês, ter essa troca maior entre a alta gestão, os chefes e todos os empregados da unidade. Então, certamente é um prazer estar supervisionando a unidade de vocês, né, a unidade Clima Temperado, e em breve irei pessoalmente, assim que possível, né, a pandemia nos permitir, visitar a unidade, porque é de extrema importância conhecer em loco as pessoas, né, ter essa interação com as pessoas, assim como conhecer a unidade, todo o trabalho da unidade. Isso é de extrema importância para nós aqui na alta gestão, assim como para vocês, ter essa interação maior com a diretoria, né, com a alta gestão da empresa. Então, em breve, certamente, irei visitá-los, será um grande prazer visitá-los, não só a unidade de vocês, mas demais unidades do Sul também, né? Então, essa unidade, conforme já trouxe, o Roberto trouxe aí uma trajetória, né? É uma unidade que ela traz muitos resultados, né? Aí, principalmente localmente, faz uma grande, ao longo da sua história, né? Ela já destacou muitos ativos, disponibilizou muitos ativos tecnológicos para as cadeias de terras baixas, né? Principalmente na cadeia cultura do arroz irrigado, de frutíferas, pêssego, arroz, milho, enfim, soja, várias cadeias, essa unidade tem as suas grandes contribuições. Então,
Aqui eu quero parabenizar todos vocês, né, que fazem essa unidade e que fazem essas contribuições para chegar, né, lá na ponta, para o produtor, para o consumidor, chegar, enfim, na sociedade, porque o nosso objetivo, né, é desenvolver atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Inovação é quando chega lá na ponta, né, alguém está usando. Então, seja o produtor rural, seja o consumidor, então isso tem que chegar na sociedade. Os nossos ativos desenvolvidos devem chegar lá na sociedade, e aí sim se tornou inovação. E é esse o nosso propósito, né? Como empresa pública, desenvolver tecnologias, ativos tecnológicos que contribuam com a sociedade, com o bem-estar da sociedade, né? Então, essa unidade é uma unidade muito importante para a Embrapa, assim como todas as outras, né? E ela vem desenvolvendo pesquisas, gerando tecnologias para a região de clima temperado, né? E possui vários bancos de germoplasma, drogas melhorantes genéticas, enfim, tem uma forte atuação em questões ambientais e sociais, buscando alimentos saudáveis, seguro, enfim, tratar, né, a nossa sociedade com o que ela merece, trazer o bem-estar para a nossa sociedade. Então, é um grande prazer para mim estar aqui hoje, participando desse evento, que é muito importante, né, comemorar, é muito bom, principalmente no momento de pandemia, né, comemorar é sempre muito bom, e comemorar o aniversário, né, seja o nosso pessoal, seja de onde nós estamos trabalhando, é de extrema importância e nos traz muito felicidade, né? Completamos mais um ano. Então, hoje é um grande dia de festa, tá? Eu desejo a todos aí uma excelente festa. Vou estar aqui acompanhando vocês. Eu sei que tem várias coisas vindo aí, né? Depoimento de funcionários, autoridades, enfim. Hoje é um dia de grande festa. Quero aqui desejar a todos vocês um excelente dia, evento, um excelente ano. Espero daqui a um ano estar aqui com vocês novamente, fazendo uma grande comemoração, mas espero que ela seja presencial, tá? Eu quero estar aí com vocês, fazendo essa festa em conjunto com vocês aí. Esperamos, a vacinação está avançando, né? Então, espero que em breve visite vocês pessoalmente, mas no ano que vem, nessa data, eu esteja aí presencialmente com vocês. Então, desde já desejo, assim, um grande sucesso nesse evento e sucesso a todos nós e muita saúde a todos nós para que estejamos juntos em breve. Bom dia e bom evento a todos. Muito obrigada. A gente que agradece aí, diretora Adriana, pelas palavras. Fica aqui também o convite para vir nos visitar, que a gente vai lhe receber com o maior prazer. Tem bastante coisa bacana aqui para ver. A gente agradece também aí a fala do Roberto Pedroso, nosso chefe. Então, muito obrigado. E a Cíntia também tem uns agradecimentos para fazer, Cíntia. Isso mesmo. Nós temos várias pessoas nos acompanhando no YouTube e eu gostaria de agradecer algumas delas. Então, agradecemos a presença de Hernandes Barbosa Belchior, pesquisador e chefe substituto de TT da Embrapa Pesca e Aquicultura, né, as nossas irmãs, né, como disse o Roberto, nos acompanhando. O professor Moacir Elias, professor da UFPEL e presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pelotas, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente na nossa linha do tempo. Carlos Bissani, diretor da Faculdade de Agronomia da URGS, Vera Gauer, da UEP Balsas, no Maranhão, Roni Bonoff, também nosso parceiro do CAPA, aqui de Pelotas, Marcos Oliveira, do Movimento dos Pequenos Agricultores e da Cooperbio, de Seberi, a Márcia Rodrigues, da ARPA Sul, Vinícius Farias Campos, da Reitoria da Universidade Federal de Pelotas, o pesquisador Jorge Tonieto, do CGPorte de Fruticultura Temperada, da nossa irmã também, Embrapa, o Vivinho. Perfeito, bastante gente aí nos acompanhando, a gente agradece, então, a participação, mas vamos falar de história agora, né? Como a gente já comentou, a história da Embrapa Clima Temperado começa muito antes de 1993. Lá em 1938 foi criada a Estação Experimental de Viticultura, Enologia e Frutas de Clima Temperado no distrito da Cascata, aqui em Pelotas. 5 anos depois, em 1943, o município também se tornou a sede do Instituto Agronômico do Sul, o IAS, vinculado ao Ministério da Agricultura e com abrangência sobre os 3 estados aqui do sul do país.
Nós vamos voltar a falar nessas estruturas daqui a pouquinho. E em 1945, a Escola de Agronomia Eliseu Maciel, que deu origem à Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, a FAEM, né, que é vinculada à Universidade Federal de Pelotas, passou a integrar o IAS. Essa instituição tem uma relação quase umbilical com a nossa unidade. E quem nos ajuda a contar um pouquinho dessa história é o professor Moacir Elias. Aniversário da Embrapa Clima Temperado. Que orgulho para essa região que tem na pesquisa agrícola uma das histórias mais importantes de interferência no desenvolvimento da sociedade. Ainda antes de 1900, os professores da então Escola de Agronomia organizavam suas pesquisas, realizavam e, mais do que isso, fizeram a primeira exposição agrícola, criaram a primeira revista, criaram a base para a Associação Rural de Pelotas. Fizeram, na época, muitos trabalhos, inclusive, resultado de pesquisa era requisito para os concursos para professor catedrático. Já nos anos 40 do século XX, a criação do Instituto Agronômico do Sul, a incorporação da Faculdade de Agronomia no Ministério da Agricultura, na SEAB, Superintendência de Ensino Agrícola e Veterinário, uniu ainda mais as instituições. FAEM, ampliada para a área agrária da UFPEL, Instituto Agronômico do Sul, IPEAS, Instituto de Pesquisas Agrícolas do Sul, o EPAI de Cascata, o EPAI Pelotas, finalmente Embrapa Clima Temperado. É uma sequência vitoriosa que mostra que trabalho com seriedade, com continuidade, efetivamente dá resultado e a sociedade se beneficia disso. Esta pujança que temos na Embrapa hoje, esse orgulho, não apenas nacional, mas na pesquisa agrícola internacional, resulta de trabalhos de longo prazo. Estas comemorações, em muito boa hora, apesar das dificuldades, realizadas pelo centro da Embrapa daqui de Pelotas, é mais uma demonstração de que somos todos uma sociedade que depende da agricultura na sua base para o seu desenvolvimento. Vida longa, Embrapa, continue sendo esse orgulho para todos nós. Muito obrigado pelo relato e por essa bela homenagem. Essa relação muito próxima da FAEM se mantém até os dias de hoje. Nós também recebemos um depoimento do diretor da FAEM, Dirceu Agostineto, que nos conta um pouco mais sobre essa parceria. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Dirceu Agostineto, sou atual diretor da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da Universidade Federal de Pelotas. Eu gostaria, em nome de toda a comunidade da FAEM, de parabenizar a Embrapa Clima Temperado pelo seu aniversário. A nossa relação é fraternal, uma vez que até os anos 60, ambas as instituições pertenciam ao mesmo ministério, o Ministério da Agricultura. Posteriormente, embora tenhamos nos separado, temos esse laço de vínculo e atividades desenvolvidas continuamente ao longo das últimas décadas. Atualmente, diversos pesquisadores da Embrapa atuam nos nossos programas de pós-graduação e também na orientação de alunos de graduação, tanto da agronomia quanto da zootecnia, tanto na concessão de bolsa de missão científica, como também de estágios curriculares, fazendo com que nós tenhamos uma atuação muito forte na formação qualificada de recursos humanos. Parabéns e vida longa, Embrapa.
Muito obrigada. E nos anos 50, tem início as pesquisas na área de grãos, com foco em arroz e soja, e os estudos em fruticultura, com incentivo ao cultivo do pêssego aqui na região. Nesta mesma época, é lançada a cultivar de batata baronesa, uma cultivar de alto potencial produtivo e que foi utilizada por mais de 80% dos produtores de batata do Rio Grande do Sul. É isso aí. Na década seguinte, em 1962, o Instituto Agronômico do Sul é transformado em Instituto de Pesquisa e Experimentação Agropecuária do Sul, o IPES. Os anos 60 também marcam o início do desenvolvimento de novas cultivares de pêssego. Quem vem nos ajudar a contar mais sobre o programa de melhoramento genético de pessegueiro, cultura tradicional aqui da unidade, é a pesquisadora Maria do Carmo Razeira. O programa de melhoramento genético do pessegueiro começou aqui em Pelotas em 1963. Mas mesmo antes disso, já eram testadas cultivares e seleções que vinham do exterior. No início foram trazidas várias sementes que, tanto pelo Dr. Sachs, Sérgio Sachs, como pelo Dr. Bonifácio Nacasso, trouxeram muitas sementes dos Estados Unidos, onde foram feitas também seleções. Desde o início, a Embrapa, aliás, no início ainda, Ministério da Agricultura, Estação Experimental de Pelotas, sempre teve uma relação muito próxima do produtor. Tanto que todos os anos, no final da safra, apareciam produtores querendo saber o que tinha de novidade. Nos anos mais recentes, a Embrapa estendeu até as suas pesquisas e seus testes de avaliação, chamadas unidades de observação, para outras regiões. Então, desde 2000, mais ou menos, 2002, a Embrapa está, inclusive, presente na região sudeste, não só na região sul. E de lá para cá, então, desenvolveram-se as cultivares que hoje, no caso de mesa, são as mais importantes, que são BRS Campai, BRS Rubimel, BRS Regalo, BRS Fascínio, BRS Mandinho e, mais recentemente, BRS Rubramur e BRS Serenata. No caso dos conservas, o que mais marcou os pêssegos destinados à industrialização, as mais marcantes foram, além do Aldrigue, que teve essa importância histórica e foi um clone de fundação, né? Um outro marco seria, em 89, o lançamento da cultivar Eldorado, que aí era um pêssego para dupla finalidade. Hoje, além dessas, nós temos o BRS Libra, BRS Bonão, Granada, Esmeralda Jade foram lançadas na década de 70, final de 70, início de 80, e até hoje perduram. E mais recentemente nós temos o BRS Citrino, BRS Jaspe, BRS Âmbar. Então tem uma série que cobre a época de maturação desde outubro, digamos assim, até início de janeiro, tanto para a mesa como para a indústria. E o ponto mais fundamental, eu diria, é essa relação que a gente tem diretamente com o setor produtivo, tanto no caso da indústria, como no caso de fruta para consumo fresco. É isso aí. E antes de seguir falando de história, a gente tem mais pessoas aqui para agradecer. Nós gostaríamos de agradecer a presença aí no YouTube do Antônio Carlos Cordeiro, da Embrapa Roraima, também o Darlan Palharini, do Sindilat RS, Leonel Fonseca, do Sindicato Rural de Pelotas e coordenador da Comissão de Leite e Derivados do Sistema Farsul, Maria Lisiane Quevedo Cunha, do Movimento de Mulheres Camponesas da região missioneira, e Adriane Marinho de Assis, professora da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da Universidade Federal de Pelotas. Cíntia, vamos seguir falando de história? Isso mesmo. E seguindo o fio da nossa história, em 1973 é criada a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, da qual nós tanto nos orgulhamos. E aqui nós voltamos à Estação Experimental de Viticultura, Enologia e Frutas de Clima Temperado e ao Instituto Agronômico do Sul. Com a criação da Embrapa, as duas estruturas se transformam em unidades experimentais de pesquisa de âmbito estadual, que passam a se chamar, então, o EPAI Cascata e o EPAI Pelotas. Em paralelo ao desenvolvimento da pesquisa em Pelotas, sede da Embrapa Clima Temperado, tem início, em 1973,
as atividades do convênio Brasil-Alemanha em Canoinhas, lá em Santa Catarina. Com esse convênio, temos a implantação do Centro de Treinamento e Multiplicação de Batata Semente Engenheiro Agrônomo Celso Freitas de Souza, estrutura que origina a Estação Experimental Canoinhas, hoje parte da nossa unidade. Para nos contar um pouco da história e do trabalho realizado nesta estação, contamos com o depoimento do nosso colega e pesquisador, Elcio Irano. Meu nome é Elcio Irano, sou pesquisador da Estação Experimental de Canoinhas, da Embrapa Clima Temperado. Esta unidade se originou do convênio Brasil-Alemanha e, após transferido para a Embrapa, passou por vários setores dentro da empresa até se tornar a atual estação experimental. Se destacou pela tropicalização da tecnologia da batata, inicialmente desenvolvida na Europa. A tropicalização se deu pela adaptação dos processos produtivos às condições edafoclimáticas e condições de pressão de pragas e doenças tropicais. A transferência foi feita através da venda direta de batata semente básica aos produtores, adotado pela política do Ministério da Agricultura na época. Por fim, esta unidade dá apoio ao Programa de Melhoramento Genético da Embrapa, que é liderado pela Embrapa Clima Temperado, junto com seus parceiros nacionais e internacionais, no qual faz a seleção de clones de batata e posterior validação de clones avançados em diversos ecossistemas brasileiros, em parceria com a Associação Brasileira da Batata. E também pela disponibilização dessas cultivares melhoradas através de contratos de licenciamento junto aos produtores privados nacionais. E esse trabalho feito com a cultura da batata contribui no desenvolvimento da cadeia produtiva, como nos conta o diretor executivo da Associação Brasileira de Batata, a ABBA, Natalino Shimoyama. Meu nome é Natalino Shimoyama, eu sou diretor executivo da ABBA. A parceria atual e futura junto à Embrapa, eu gostaria de destacar que desde 1997, a ABBA, juntamente com a Embrapa, desenvolveu atividades relevantes. Entre elas, eu cito, cursos de capacitação para centenas de profissionais, diagnóstico de dezenas de problemas fitossanitários e fisiológicos. Juntamente com a Embrapa, a ABBA organizou o Congresso Latino-Americano da Batata em 2012, na cidade de Uberlândia. Eu gostaria de deixar aqui um agradecimento especial da ABBA, principalmente às unidades de Pelotas, Canoinhas e o CNPH em Brasília. A ABBA ela vem lutando juntamente com a Embrapa para introduzir novas variedades. E eu gostaria de dizer que nós estamos prestes a conseguir introduzir variedade brasileira que vai trazer saúde e satisfação aos consumidores. Embrapa, parabéns, muito obrigado e vamos continuar junto porque essa união ela é imprescindível para o futuro da cadeia brasileira da batata. É isso aí. E no final da década de 70 e início da década de 80, são lançadas as cultivares de arroz 409 e 410 em parceria com o IRGA. Esses materiais modernizaram a cultura orizícola do estado e contribuem para o aumento expressivo da produtividade de arroz aqui no Rio Grande do Sul. E na década de 80, as UEPAs viram centros nacionais, passando a se chamar Centro Nacional de Pesquisa de Fruteiras de Clima Temperado e Centro de Pesquisa Agropecuária de Terras Baixas de Clima Temperado. A unidade também tem uma história vinculada ao trabalho com agricultura familiar e agricultura alternativa, que mais tarde se consolida nas pesquisas em agroecologia. Esse trabalho ganha vida na Estação Experimental Cascata. Para sabermos mais, vamos conferir o depoimento do nosso colega, pesquisador e ex-chefe geral da unidade, João Carlos Costa Gomes. A Estação Experimental Cascata tem uma espécie de DNA agroecológico desde a sua fundação. Já nos anos 40, nos relatórios que aqui foram produzidos, estava lá explícita a preocupação que os agricultores produzissem hortaliças, que produzissem da semente até a semente, para não ficar à mercê das companhias internacionais produtoras de semente. Também estava lá a necessidade de trabalhar com espécies arbóreas de duplo propósito, introduzidas,
que tivesse a dupla capacidade de produção tanto de energia quanto de celulose, para não colocar em risco a nossa Mata Atlântica, principalmente as nossas araucárias. Esses temas são absolutamente atuais e recorrentes até os dias de hoje. Naquele período, lá nos anos 40, 50, nos relatórios daqui da estação se contam cerca de 140 culturas sendo trabalhadas, porque era muito diversificada a agricultura familiar da região. À medida que o tempo foi passando, a agricultura foi se especializando e a pauta de pesquisa também mudou. Até que nos anos 80, com a aquisição de uma área nova, onde está a sede da unidade hoje, essa aqui, por oposição, passou a ser a área velha e caiu quase que com algumas atividades secundárias. Em 1987, nós tentamos montar aqui um projeto de pesquisa de agricultura familiar que esbarrou na forma com que eram organizados os projetos naquela época. Depois, em 1995, a estação assumiu seu desiderato de ser uma estação experimental focada na agricultura familiar. Foi desse período, 95, 96, a criação do Fórum da Agricultura Familiar. A partir do ano 2000 que se iniciam as pesquisas com agroecologia aqui na estação, com o projeto RS Rural, que era uma parceria do governo do estado com o Banco Mundial. Em 2003, aí com um novo ciclo de gestão da unidade, a Estação Experimental Cascata passou a trabalhar exclusivamente com a pauta da agroecologia, tendo sempre uma relação muito próxima com os agricultores familiares e suas representações, focando seus trabalhos em segurança alimentar, na segurança hídrica, na segurança energética, na segurança ambiental. E essa é a pauta que nos anima até os dias de hoje. E os anos 90 marcam também o início das pesquisas na área do leite. Mas quem vai nos contar essa história é o nosso colega e pesquisador, Darcy Bittencourt. Na década de 90, início de 91, a diretoria da Embrapa elaborou um grande programa chamado Promoagro, que deveria desenvolver a pesquisa agropecuária no país. Para isso, ela contou com um aporte de recursos do BID de 80 milhões de dólares, mais 40 milhões de dólares do Ministério da Fazenda e 15 milhões de dólares de recursos próprios. E elaborou esse projeto, fazendo com que todos os centros do país elaborassem programas para o desenvolvimento da agropecuária brasileira. Nós, aqui, o antigo Centro de Terras Baixas, recebeu recurso e foi solicitado a elaboração de um programa de desenvolvimento da região. Nós, então, ocupávamos, na época, a chefia substituta do centro, procuramos sensibilizar o doutor Agenor Gomes, que era o chefe do centro, e mais a sua equipe técnica, no sentido de que fosse implantado em Pelotas um sistema de pesquisa em pecuária de leite, já que o Rio Grande do Sul era um dos estados mais importantes na produção de leite e não tinha nada que proporcionasse um avanço na tecnologia do setor. Precisamos mobilizar politicamente todo o Rio Grande do Sul, porque existia divergências quanto à necessidade do sistema, mas trouxemos, inclusive, aqui um diretor, foi o Alberto Duque Portugal, que aprovou, fizemos uma reunião muito importante aí no Terras Baixas. Para isso, foi necessário catalisar energias na sociedade, porque não foi um projeto fácil, não foi um projeto que se formulou e se implantou. Existia muita divergência, mas nós acabamos conseguindo implantar o sistema de leite. Porque até então, todas as pesquisas e todos os trabalhos em termos de tecnologia da área de leite era produzido em Juiz de Fora, em Minas Gerais. E muitas vezes, ou a maior parte das vezes, as tecnologias geradas lá naquela região não se adaptavam e não eram apropriadas para a região sul. Nós criamos com isso um centro capaz de conhecer o Rio Grande, formular pesquisas e tecnologias para a realidade do Rio Grande do Sul. Em 1993, ocorre a fusão dos Centros de Pesquisa de Fruteiras de Clima Temperado e de Terras Baixas de Clima Temperado, dando origem à nossa querida Embrapa Clima Temperado. O nosso colega aposentado, pesquisador e um dos primeiros chefes da Embrapa Clima Temperado, Bonifácio Nakaso, nos enviou um vídeo contando mais sobre a fusão e sobre a sua contribuição para a nossa unidade. Sou Bonifácio Nakaso, pesquisador aposentado da Embrapa,
tendo iniciado em janeiro de 1968, na então Estação Experimental de Pelotas. Há 28 anos, foi feita a fusão da Embrapa Terras Baixas com a Embrapa Fruteiras, atual Embrapa Clima Temperado, resultando em um centro de pesquisa mais forte, competitivo e presente em todo o Brasil. Durante esse período, atuei como pesquisador, chefe adjunto técnico, chefe geral e, de 1999 a 2003, diretor executivo da Embrapa em Brasília. Além do programa de melhoramento genético de fruteiras temperadas, atuei na introdução de citros de mesa com material da Espanha, que hoje está em expansão na região da Campanha Gaúcha e em outros estados. Muito obrigada, Boni. É muito bom rever, mesmo que virtualmente, essas pessoas que são os pilares da nossa história, como é o seu caso, Boni, e de muitos outros colegas e parceiros que nos prestigiam hoje. É verdade, muito bom ver esse pessoal todo aí. E na mesma época da criação da Embrapa Clima Temperado, surge em parceria com a Regional Pelotas da Emater RS Ascar, o programa de TV Terra Sul. O colega Rui Madruga, que está aqui nos bastidores, sabe bem, participou disso. O Terra Sul foi criado para dar mais visibilidade à agropecuária da região sul. E esse programa existe até hoje, eu tenho o prazer aí de fazer parte hoje desse programa, com a presença bastante marcante no YouTube. Se você ainda não é inscrito, dá uma passadinha lá, nos acompanhe, o endereço vai passar aqui na tela e também a gente vai pedir para o pessoal colocar aí no chat do YouTube para vocês poderem entrar lá nesse nosso canal e nos acompanhar, então, para ver o conteúdo que a gente publica lá semanalmente. E retomando a nossa linha do tempo, nos anos 90 também surge o Fórum da Agricultura Familiar da região sul do Rio Grande do Sul. Um espaço de debate e promoção de ações conjuntas dos diferentes atores da agricultura familiar aqui da nossa região. O padre Capone, que é uma liderança regional, participou da construção do fórum e nos traz um depoimento sobre a importância do trabalho da Embrapa para o desenvolvimento da região, em especial para a cultura do pêssego. Meus amigos, a Embrapa, para nós aqui, nesta região aqui da Colônia Maciel, Santa Helena, São Manuel, foi uma empresa muito atuante para nós. Dependemos muito da Embrapa aqui. Muitos cresceram, não é? Vendo as grandes modificações que a Embrapa fez. Mesmo aqui no Salão da Comunidade, por várias vezes, a Embrapa esteve juntos aqui para informar como é que é o pêssego, como é que o pêssego ele se desenvolve, tipo de variedade de pêssego, desde o aldrigue antigo a todas as outras variedades. Então a Embrapa foi de repente um suporte muito bom, maravilhoso para nós aqui. Lamentavelmente, a indústria nunca deu um suporte mais forte para isso. A Embrapa sempre esteve conosco, né? Desde o tempo mais antigo, desde 1970, 75, quando havia mais ou menos os agricultores, tipo, a safra era de 45 milhões de quilos, né? Muitos tinham a graça de Deus de viver só de pêssego. Hoje, lamentavelmente, as coisas não estão assim. Só ficam os pequenos agricultores no trato do pêssego, mas a Embrapa sempre esteve conosco nos seminários, na vida. Muitas vezes agricultores, eu mesmo levava agricultores na Embrapa para os seminários que havia e ajudava muito. Queira Deus que a Embrapa continue esse serviço que desenvolve essa região com muito agrado. É isso aí, eu vou fazer um parênteses aqui para agradecer também a presença da Thalissa, que é a nossa estagiária no Terra Sul, o Pedro, que está aí nos bastidores, também a Vitória e todos os outros estagiários do Terra Sul e da Embrapa também, que apoiam tanto esse belo trabalho que a instituição faz como um todo.
E vamos voltar à história agora. No final dos anos 90, as transformações na agricultura da região se intensificaram com o aumento da presença da soja nas terras baixas e com a entrada de novas culturas, como a produção madeireira, a olivicultura, a citricultura e a viticultura, diversificando a nossa matriz produtiva. E nós vamos conferir agora 2 depoimentos. O primeiro de Paulo Beneman, presidente da Agaflor. E, na sequência, o depoimento de Luiz Eduardo Batalha, presidente da Chalé Agropecuária e proprietário da Azeites Batalha. Ele que é olivicultor e empreendedor e veio para a região dentro deste contexto da diversificação e encontrou apoio aqui na Embrapa Clima Temperado. Sou Paulo Beneman, presidente da Associação Gaúcha dos Produtores de Florestas Plantadas, Agaflor. A nossa entidade já tem seus 8 anos, representa os produtores de florestas plantadas do Rio Grande do Sul. Temos sede em Pelotas, no Parque da Associação Rural, e temos muito orgulho da Embrapa Clima Temperado, uma entidade que está em Pelotas há 28 anos, completando agora esse aniversário, e temos muita satisfação de termos lá grandes pesquisadores, funcionários exemplares que têm ajudado o agronegócio brasileiro a atingir o status que tem hoje. O segmento florestal, ele está privilegiado pela Embrapa no Paraná, na cidade de Colombo. Mas na região sul do Rio Grande do Sul, na metade sul, é que hoje está o grande contingente de plantadores de florestas plantadas. E nós precisamos imensamente que a Embrapa nos auxilie na pesquisa para desenvolvimento de novas variedades de eucalipto, pinos e acácia, para que possamos ser ainda mais competitivos no mercado internacional. O segmento florestal cresce significativamente porque os países da Ásia, principalmente, estão sedentos por madeira e seus derivados. E nós estamos aqui buscando cada vez mais aprimorar a qualidade dos nossos plantios para que o Rio Grande do Sul seja, primeiro, autossuficiente em madeira e tenhamos excedentes suficientes para uma exportação que traga divisas e traga desenvolvimento para a nossa região. Muito obrigado. Eu sou Luiz Eduardo Batalha, presidente da Chalé Agropecuária e do Azeites Batalha, empresa que já vai, daqui a 1 ano e pouco, completar 50 anos no agronegócio. Começamos com café, passamos por cana-de-açúcar, confinamento de gado, Uberlândia, andamos por esse Brasil todo e sempre se apoiando nos conhecimentos e na experiência da Embrapa. E agora estamos mais próximos ainda, porque viemos para o sul, aqui para Pedro Machado, para plantar oliveiras, fazer azeite, azeitona de mesa, e com essa proximidade a gente conseguiu fazer vários convênios com a Embrapa, aproveitar muito do conhecimento deles, e a coisa está indo muito bem, avançando. O resultado dos azeites em concursos internacionais para todo o Rio Grande do Sul vai muito bem, principalmente essa metade sul, e nós estamos aqui para parabenizá-los pelos 28 anos aqui da Embrapa Clima Temperado e agradecer a eles, a diretoria, a todos os colaboradores, todo esse apoio que vem nos dando, e a gente está crescendo junto, fazendo convênios cada vez mais interessantes para o pequeno e médio criador. A gente está aqui sempre ajudando Bom, a gente vai agradecer aqui mais pessoas, mais parceiros que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, nas redes sociais, o Edgar Martim Norenberg, parceiro da Emater RS Regional de Pelotas, a Fátima Hussein, diretoria e equipe da FAPEG, representando, Marcos Bacarim, do Instituto de Biologia da UFPEL, Marco Dornelles, da AFUBRA, Adeliano Cargnin, chefia e equipe da Embrapa Uvi Vinho, também representada,
Elivaldo Freitas, produtor rural de Caju Morrinho, Ceará, e Antônio de Oliveira, vice-diretor da FAEM. E voltando aqui à nossa história, outras transformações ocorreram na agricultura e a busca por sistemas mais sustentáveis de produção motivou o trabalho com agroecologia, sistemas agroflorestais e sistemas de produção de base ecológica para frutas e hortaliças. Isso se consolidou com a chegada de novos pesquisadores à unidade. Roda aí os depoimentos. O enfoque da pesquisa em agroecologia na Estação Experimental Cascata passou por várias fases. Inicialmente nos sistemas de cultivo de frutas e hortaliças e num segundo momento se agregando novos colegas pesquisadores, os sistemas agroflorestais, os programas de melhoramento com enfoque na geração de cultivares para os sistemas orgânicos de frutas e hortaliças, bem como manejo de solo e manejo de pragas e doenças, são estratégias importantes para o desenvolvimento da agroecologia. Mas esse processo só pode se concretizar de forma adequada através da participação dos agricultores e das suas organizações. Então, a Embrapa Clima Temperado tem como base os programas de pesquisa participativa, aqueles em que os agricultores interagem diretamente com a pesquisa, na geração de conhecimento e na adoção das tecnologias geradas. Estamos trabalhando aí na agroecologia desde a década de 90, 95, quando a gente começou. E a partir de 2000 em diante, a gente começou a ter uma proximidade muito maior com a Embrapa, através de pesquisas que eram feitas dentro da propriedade, buscas por informação que a gente coletava dentro da Embrapa, Então essa troca aí veio nos favorecer e muito, E em 2008 a gente começou o nosso trabalho mais direto com a Embrapa, na pesquisa e justamente com os sistemas agroflorestais. E a partir daí, toda essa tecnologia que existe dentro da Embrapa foi repassada para nós, para os agricultores, onde a gente tem uma qualidade de produção muito melhor para oferecer aos nossos consumidores, em todas as linhas, desde a linha da fruticultura, da olericultura. Então, se tem um trabalho muito interessante em parceria com a Embrapa em si, da nossa região, Então, é muito valioso esse trabalho que a Embrapa está fazendo por nós. É muito bacana ver essa interação entre o trabalho de pesquisa e os nossos agricultores e produtores. Ao mesmo tempo que a unidade desenvolveu e desenvolve tecnologias que viabilizam os sistemas integrados de produção, como a integração lavoura-pecuária e principalmente a inserção da soja no sistema de terras baixas. Nós vamos ouvir agora depoimentos de parceiros que abordam a evolução e a importância da inserção da soja aqui na região e os impactos na integração com a pecuária. O protagonismo que nós assistimos hoje da cultura da soja nas várzeas arrozeiras, ele não é novo, ele não aparece por acaso e de uma hora para outra. Na realidade, a soja na nossa propriedade, ela começa a ter uma participação na década de 70. Num primeiro momento, essa entrada da soja nas nossas várzeas arrozeiras tinha um único objetivo: melhorar, qualificar as nossas lavouras de arroz através principalmente de um controle de invasoras mais eficiente, principalmente do combate ao arroz preto e vermelho, que historicamente foi um dos grandes desafios do orizicultor gaúcho. Só que com a evolução da pesquisa, com a evolução do manejo, com novas variedades, com a entrada da transgenia, esse perfil da soja nas nossas várzeas se modifica. Ela passou de uma cultura secundária, que tinha um único objetivo de fazer um aporte tecnológico e técnico para a lavoura de arroz, para uma cultura também protagonista. A lavoura de soja hoje nas várzeas é uma lavoura rentável. O produtor que traz a soja para sua várzea, traz a soja com o objetivo de rentabilidade, de melhorar a rentabilidade da propriedade, de melhorar a rentabilidade do seu negócio. E de lambuja deixa, assim, um grande benefício para a cultura do arroz sucessor. Essa rotação de arroz e soja, ela vem
demonstrando ser agronomicamente eficiente e economicamente eficiente dentro das propriedades. Há uma mudança de perfil com a entrada da soja, não mais do produtor buscando uma cultura rentável, mas sim do produtor buscando um sistema rentável com o objetivo de transformar a propriedade num negócio rentável. E essa mudança da soja não é apenas na lavoura de arroz. Essa mudança da soja, entrando como um sistema produtivo, traz também na carona uma mudança no perfil de exploração pecuária das nossas várzeas e da nossa região. No item integração lavoura-pecuária, com a introdução da soja, nós pecuaristas achávamos que nós ia perder espaço para a soja, e foi muito ao contrário. A soja veio para tornar os animais com maior ganho de peso e tornando eles os animais mais precoces ainda dentro do nosso sistema de abate. Hoje se abate animais com média de 18 a 20 meses de idade, e isso se deve ao ganho que se tem em cima dessas restevas de soja, onde a gente planta azevém, aveia e trevo persa. Esses animais ganham de 100 a 150 quilos, que saem dessas pastagens, em torno do uso aí de 100 dias. Então foi um ganho muito satisfatório nessa integração lavoura-pecuária. E as tecnologias para a cultura do arroz também contribuíram para o avanço da cultura aqui no Rio Grande do Sul. O pesquisador Ariano Magalhães Júnior nos conta um pouco da história do melhoramento genético de arroz e da revolução que as cultivares modernas representaram para esta cadeia produtiva. Na sequência, os avanços do manejo da lavoura arrozeira e os sistemas integrados são destacados na fala do presidente da Federarroz, Alexandre Velho. Confira no vídeo. A lavoura no Rio Grande do Sul iniciou no século XIX, com a chegada dos imigrantes ao estado, inicialmente com cultivares de sequeira introduzidos de outros países. Não eram cultivares adaptados, cultivares de porte alto, com baixa produtividade, com teto em torno de 3 toneladas. Mas foi suficiente para se estabelecer uma cultura no Rio Grande do Sul que hoje é responsável, depois de mais de 100 anos, por 70% da produção nacional, porque ela encontrou condições edafoclimáticas, né, topografia plana, mananciais hídricos, solos rasos e hidromórficos, né, que se consegue fazer verdadeiras piscinas naturais propícias para o cultivo do arroz irrigado. Com o tempo, né, foram estabelecidos alguns programas de pesquisa no final da década de 40, né, e começou o desenvolvimento de cultivares, né, para as nossas condições, cultivares brasileiras. Nesse sentido, encontramos no final da década de 70, né, um desenvolvimento de 2 cultivares importantíssimos, 409 e 410, né, que foram considerados a nossa Revolução Verde. Foram plantas de porte mais baixo, semi-anãs, com alto perfilhamento, com folha bandeira ereta, com maior capacidade fotossintética e, consequentemente, mais produtivas que as que nós tínhamos antigamente. Passamos, então, para patamares de 5, 6 toneladas por hectare. E hoje nós temos cultivares, né, que já superam esses padrões, né, e com alta performance. Nós temos média no estado de 9 mil quilos por hectare, altamente eficiente. Cultivares que são resistentes às principais enfermidades, isso aí nos dá segurança ambiental e econômica, né, para o lançamento desses materiais. E o potencial produtivo de 10, 12 toneladas. Então, a evolução foi muito boa, a adaptação perfeita, qualidade de grãos também excepcionais desenvolvidas pela pesquisa. A evolução do manejo, ou as boas práticas, vem fazendo uma verdadeira revolução na lavoura de arroz. Posso citar, por exemplo, a sistematização de solo ou suavização do terreno, que vem diminuindo muito a incidência de marachas ou de taipas, diminuindo em até 5, 6% a necessidade destas taipas
Isso também nos proporciona uma lâmina d'água mais uniforme, de 4 ou 5 centímetros, que inegavelmente traz aí um benefício à cultura do arroz. Também o uso de outros produtos, de outros princípios ativos, acaba proporcionando a diminuição de plantas invasoras resistentes, do próprio arroz vermelho. Então, isso passa também por época de semeadura, passa por variedades, e este sistema de produção que nós tanto falamos, através aí desta rotação de culturas, com a soja e também com a pecuária e as suas mais diversas coberturas vegetais que nós trabalhamos hoje, isto tudo traz realmente uma mudança muito significativa através do uso de tecnologias que vem proporcionando aí aos produtores elevados níveis de produtividade em função destas boas práticas, enfim, em função deste manejo adequado. Bom, voltamos, e só uma correção, o crédito apareceu ali Irajá, mas na verdade a gente estava ouvindo o Alexandre Velho, da Federarroz. Mas muito legal ver vários parceiros aí falando sobre a Embrapa, falando sobre a história. E a nossa relação com a Federarroz ficou ainda mais próxima nos últimos anos. Desde 2019, a Estação Experimental Terras Baixas cedia a abertura da colheita do arroz, este que é o evento mais importante da cadeia orizícola. E a valorização da agrobiodiversidade também faz parte da agenda da Embrapa Clima Temperado. Com o embrião no melhoramento participativo de feijão, nasce o trabalho com sementes crioulas e o reconhecimento dos guardiões de sementes. Quem vai nos contar é o pesquisador Irajá Antunes. Na história das relações, né, da Embrapa com a agrobiodiversidade, e principalmente no tema das sementes crioulas, né, das variedades crioulas, aparece a figura do guardião de sementes como um grupo de agricultores que não havia sido reconhecido devidamente. A verdade é essa. Então, com o entendimento da figura do guardião, né, e com a criação do Seminário Agrobiodiversidade, se conseguiu agregar esses agricultores à Embrapa, e a partir daí se estabeleceu, então, uma relação estreita entre o conhecimento dos agricultores, né, e o conhecimento que a Embrapa possuía. A consequência dessa relação foi que o guardião criou uma identidade, né, existe uma identidade do guardião hoje, reconhecida por todos, né, e, ao mesmo tempo, a formação de inúmeras parcerias, né, entre organizações de agricultores e esse nosso centro aqui. Na verdade, o resultado é que, hoje em dia, né, a Embrapa Clima Temperado tem o reconhecimento por essa iniciativa, ou seja, seguramente a Embrapa Clima Temperado é uma das instituições pioneiras, né, na identificação e na composição, né, do que seja hoje a agrobiodiversidade. E mais recentemente, a Embrapa Clima Temperado também inovou nos arranjos institucionais. É o caso da Unidade Mista de Pesquisa e Transferência de Tecnologia, a UMIPT, do Sudoeste do Paraná. Criada em 2016, a UMIPT reúne 15 instituições numa perspectiva de autonomia, cooperação e inovação. E agora a gente vai falar de visão de futuro. Depois de relembrar toda essa história, o que será que o futuro nos guarda, Cíntia? Então, Chico, nós fomos ouvir dois parceiros importantes da nossa unidade e que representam a diversidade da nossa agropecuária e a importância do trabalho da Embrapa para o desenvolvimento regional. E, para encerrar, nós temos uma mensagem especial daqueles que a gente considera o futuro do país, inclusive na agricultura. A Embrapa Clima Temperado de Pelotas tem uma tradição importantíssima de pesquisa, desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico nas mais variadas áreas da agricultura, da pecuária, mas principalmente com duas características que me chamam muito a atenção.
ser uma Embrapa com características ambientais, trabalhar toda uma grande região do país, que é a região de clima temperado, e desenvolver conhecimentos, e desenvolver ciência, e desenvolver tecnologias aplicáveis para essa região, mas também uma característica de relação muito forte com as comunidades, com os movimentos sociais, com as entidades que atuam no setor. Isso é algo muito importante, porque a ciência do século XXI precisa estar integrada com a sociedade, com as representações mais autênticas da sociedade. E como a Embrapa é uma empresa de pesquisa agropecuária, é com essa sociedade que está ligada com a produção e com a vida no campo, mas também muito atenta com o que é que vai na mesa do povo da cidade. E cada vez mais, a ciência do século XXI precisa se preocupar com a alimentação saudável, com a saúde das pessoas. E a saúde vem da natureza. Se ela vir contaminada da natureza, vai chegar contaminada na mesa. Por isso que eu também saúdo com ao longo da história da Embrapa Clima Temperado, eu saúdo com muita alegria a constituição da unidade da cascata ou cascatinha, voltada para o desenvolvimento da agroecologia, nas suas mais diversas formas, como uma contribuição importante para aquilo que eu chamaria de uma ciência do futuro. Uma ciência voltada para a saúde, para as pessoas e para o bom desenvolvimento da humanidade diante da crise climática, da crise sanitária que nós vivemos hoje. O Brasil, nos dias de hoje, é uma potência mundial do agronegócio. E ao comentarmos nestes termos, nos vem toda uma história muito recente, provavelmente dos últimos 40 anos, que inclusive nos é difícil de explicar como é que o Brasil, de um importador de alimentos há 40 anos atrás, passou a ser um dos maiores exportadores mundiais. Evidentemente que nós moramos num país continental. País esse que tem água, que tem solo, que tem clima. É a primeira agricultura do mundo desenvolvida de clima tropical, é verdade, mas que tem fundamentalmente um outro elemento que é base para tudo isso aí, que é o homem, é o agricultor, e que basicamente a grande maioria dos agricultores brasileiros, hoje que fizeram esse potente agronegócio, saíram do estado do Rio Grande do Sul. Mas também é verdade que temos que analisar outros fatores. E esses outros fatores, além dos que já citados, evidentemente compõem esta grandeza, a partir que também tivemos assistência creditícia ao longo destes últimos anos e fundamentalmente pesquisa. Pesquisa porque quando nos lançamos para este país continental, nós não sabíamos como lidar com tudo isso, com esta diversidade que compõe o território nacional. E nesse ponto é que realmente tivemos um trabalho exponencial da nossa Embrapa. E é bom que se comente que aqui no estado do Rio Grande do Sul, que nós temos várias unidades da Embrapa que dão efetivamente tecnologia e trazem tecnologia para auxiliar o homem do campo e que continuam trabalhando neste sentido. O exemplo agora de uma grande necessidade que nós estamos gerando, que é a falta de milho, que está bem em moda neste momento, as Embrapas do Rio Grande do Sul estão nos dando o recado do caminho, porque na realidade o Rio Grande do Sul produz apenas 1,09 safras, quando nós poderíamos ir para 2 safras, que é essas tecnologias que nós temos gerado pelas Embrapas dos cereais de inverno. A nossa Embrapa de terras baixas e de frutas, e que hoje está fundida numa única unidade naquela região, ela também está nos desenvolvendo e trazendo novas alternativas e novas tecnologias para trabalharmos a atividade, por exemplo, como o milho de várzea, que é uma coisa absolutamente nova que está sendo gerada lá. Portanto, estas Embrapas, e notadamente no caso a Embrapa de Pelotas, que agora está de aniversário,
está plenamente inserida neste contexto da Rede Nacional das Embrapas, em que trazem e fomentam a tecnologia ao nosso produtor rural. Parabéns, Embrapa. Da Marlise, eu moro junto com meus pais, admiro muito o trabalho deles na fruticultura. Eu penso um dia no meu sonho em poder tocar a empresa, continuar os negócios e principalmente continuar com a nossa parceria com a Embrapa. Eu acho que a Embrapa é uma empresa muito importante, muito séria. Ela desenvolve muitas variedades, não só para a fruticultura, mas também para o agro do Brasil inteiro, que é muito importante para o nosso país. Eu acho também que a empresa a cada ano está desenvolvendo melhores cultivares, que produzem mais, que são mais fortes, mais resistentes contra as doenças e que também cada dia pode ajudar ao nosso trabalho no campo. Eu gosto muito da empresa, queria agradecer por ela poder nos dar essa oportunidade para aparecer e obrigado muito, Embrapa, por a gente poder aparecer. E com este belo depoimento do menino Daniel, que é um depoimento que nos enche de orgulho, que nos dá gás, né, para continuar o nosso trabalho e continuar entregando para a sociedade as nossas tecnologias que ajudam a mudar as realidades. Com esse depoimento, então, a gente conclui essa visita, esse passeio pela nossa história. E agora também a gente já teve esse relato sobre as expectativas do futuro. Além destes depoimentos que vocês puderam assistir aqui no evento conosco, nós recebemos muitas mensagens de carinho dos nossos parceiros, né, Chico? É isso aí, e todos esses vídeos estão sendo publicados na página da Embrapa Clima Temperado no Facebook. Acesse a nossa página, curta, compartilhe esses vídeos que são muito bacanas para todo mundo que trabalha na Embrapa, porque é um reconhecimento aí do nosso trabalho. E até o fim deste mês nós seguiremos então postando esses vídeos, esses depoimentos, então que nos enchem de orgulho de fazer parte dessa instituição. Isso mesmo. Após este momento que destacou pontos importantes da nossa história, a gente convida vocês para assistir conosco vários depoimentos, parabéns, mensagens de autoridades que apoiam a nossa instituição. E não para por aí. Fiquem conosco, porque na sequência a gente tem um vídeo especial para você que está nos assistindo. Eu sou Paula Mascarenhas, prefeita de Pelotas, e quero aqui fazer a minha homenagem à Embrapa Clima Temperado, que completa 28 anos de existência aqui no nosso município. A gente tem muito orgulho da qualidade das pesquisas realizadas pela Embrapa e de quanto isso tem contribuído com o nosso desenvolvimento do município, mas também da nossa região, do nosso estado e do nosso país. Eu desejo mais 28 anos e muitos mais de realizações para a Embrapa, essa instituição inestimável para a ciência brasileira. Um grande abraço a todos os profissionais que construíram e seguem construindo essa história tão bonita. Parabéns, Embrapa. Olá, eu sou o prefeito Vinícius Pegoraro, do município de Canguçu, e presidente da Associação dos Municípios da Zona Sul do Estado. Canguçu é o maior minifúndio da América Latina e depende da sua produção agrícola como sua fonte principal da economia. E a Embrapa, ela tem sido muito importante. E isso repercute também nos demais 21 municípios da nossa associação. O trabalho da Embrapa, nesses 28 anos, tem sido fundamental, porque tem auxiliado e tem levado à excelência, tanto nas sementes como em insumos que têm potencializado a produção agrícola na nossa região, seja na cadeia produtiva do arroz, do pêssego ou de tantas outras que são importantes para a nossa região. Para nós da Zona Sul, é uma alegria muito grande poder estar participando da comemoração do aniversário da Embrapa Clima Temperado. Olá, meus amigos, eu sou o deputado Eric Lins, aqui do Rio Grande do Sul, e eu quero deixar meus parabéns para a Embrapa Clima Temperado, daí de Pelotas, que está fazendo 28 anos.
não só para a Embrapa, mas para todos os colaboradores, que na verdade são quem faz a Embrapa ser o que ela é. E geralmente o simples transcurso do tempo não é suficiente para que a gente parabenize alguém. É importante que a gente tenha realizações, é importante que a gente tenha resultados, é importante que a gente tenha trabalho feito para apresentar. E é o que a Embrapa do Clima Temperado tem. Bem há pouco tempo, inclusive eu fui ver a apresentação dos resultados da produção de milho em terras baixas, tendo altíssimo nível de produção, identificando os melhores momentos, as melhores formas de produzir, usando técnicas, inclusive trazidas do exterior e aprimoradas e adaptadas para as nossas características. É isso que se espera de uma empresa como a Embrapa. Meus amigos, quando a gente tem trabalho, quando a gente tem processo construído, quando a gente entrega para a população um bem que é a melhor produção de alimentos, alimentos com mais quantidade, com mais qualidade, isso sim é motivo de se comemorar. Portanto, seja pelos 28 anos da Embrapa, seja pela qualidade dos seus colaboradores, eu quero deixar meus parabéns para todo mundo e um grande abraço. Luiz Henrique Viana, deputado estadual, hoje licenciado e assumindo a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar, parabenizar, reverenciar essa instituição tão importante que completa 28 anos, a Embrapa Clima Temperado, referência na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e internacionalmente. O trabalho que cada um de vocês, técnicos, pesquisadores, colaboradores, faz do agronegócio e de toda uma cadeia produtiva exemplo de como se faz. Uma instituição não é apenas suas paredes, seus laboratórios, seus equipamentos, ela é feita por pessoas, por cada um de vocês que com o trabalho, com a dedicação, com a excelência naquilo que fazem da Embrapa Clima Temperado uma grande referência internacional. Parabéns a cada um de vocês, parabéns Embrapa Clima Temperado. Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui secretário de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, passando aqui para desejar um feliz aniversário, para deixar nossa mensagem pelos 28 anos de existência deste importante órgão de apoio que é a Embrapa Clima Temperado, que tem ajudado a transformar a nossa agricultura, a nossa atividade agropecuária numa atividade de excelência. Sem o apoio em pesquisa, sem o trabalho que foi realizado ao longo dos anos por esta empresa, certamente nós não estaríamos ocupando o local que estamos ocupando hoje de destaque internacional. Por isso, hoje, como secretário de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, eu passo aqui para parabenizar a todos os profissionais que ajudaram a construir essa história. Parabéns, Embrapa, parabéns, Embrapa Unidade Clima Temperado de Pelotas, pelos 28 anos de existência. Meu nome é Helena Panrugeri, sou engenheira agrônoma e auditora no Ministério da Agricultura aqui no estado do Rio Grande do Sul. Hoje estou à frente da superintendência e quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar a Embrapa Clima Temperado, localizada aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, que cumpre o seu papel na pesquisa e no desenvolvimento da nossa agropecuária gaúcha. Em vários segmentos, a Embrapa deixa sua marca, com grande organização, com grande competência e sempre avante. Não é à toa que hoje a nossa agropecuária está, digamos assim, mantendo esse país em plena pandemia, com aí uma grande representatividade econômica dentro do país. Parabéns à Embrapa, a toda a sua equipe, aos assistentes, aos técnicos, aos analistas, aos pesquisadores e também a toda a sua gestão. Aqui, em nome do Roberto Pedroso, quero parabenizar a toda a gestão da Embrapa
Clima Temperado. Parabéns, grande abraço a todos, vida longa à Embrapa Clima Temperado. Caros amigos, aqui quem fala é o deputado federal Alceu Moreira. Desde que cheguei à Câmara dos Deputados, um dos temas mais importantes da defesa do meu mandato tem sido a agropecuária brasileira, a agricultura, pecuária e o agronegócio. Uma das questões mais importantes que encontrei nessa trajetória foi a marca e o trabalho de pesquisa da Embrapa. A nossa agricultura não teria chegado ao grau de excelência que chegou, não fosse a pesquisa e os pesquisadores desta grande instituição. Neste momento, a nossa Embrapa Clima Temperado está fazendo 28 anos. A metade sul já dependeu muito dela, já conviveu e teve grandes conquistas com ela, mas terá certamente no futuro a capacidade de atingir um nível de excelência na produtividade, na escolha, na pesquisa, na evolução genética a partir da nossa Embrapa Clima Temperado. A toda a sua diretoria e seus funcionários, o nosso abraço e os nossos parabéns pelos 28 anos de aniversário. Olá, meus amigos da Embrapa Clima Temperado, eu sou o deputado federal Daniel Tzerchak. Um prazer poder estar aqui nesse vídeo para celebrar, para comemorar os 28 anos da nossa Embrapa Clima Temperado. Vocês podem ter a convicção, a certeza que o meu mandato está em Brasília, no Congresso Nacional, trabalhando fortemente para fortalecer a pesquisa, para fortalecer a nossa Embrapa, para que nós possamos valorizar ainda mais o que é tão importante para o nosso agronegócio, que move o país. Contem comigo, contem com o meu trabalho e parabéns a todos os servidores, a todos que se dedicam dia e noite para fazer a Embrapa essa referência para o nosso país. Parabéns pelos 28 anos, um grande abraço a todos vocês. A Embrapa Clima Temperado tem uma história muito linda. Pesquisa na área dos alimentos de forma diversificada. Uma coisa é a gente fazer pesquisa para uma commodity de exportação sem agregação de muito valor de renda para o povo brasileiro. A outra é estar presente na dinâmica diversificada da agricultura, principalmente da agricultura que produz comida, e a partir daí, com diálogos com as entidades, com as cooperativas, com os sindicatos, com as prefeituras, pensando um desenvolvimento enxergando a territorialidade. Diversificação na produção, agroecologia, sustentabilidade, comida, contratos, sem a agressão tão brutal de agroquímicos e venenos, é fundamental. A Embrapa tem sido, fundamentalmente pela Embrapa Clima Temperado, essa experiência riquíssima. Eu sou apoiador da pesquisa da Embrapa, então posso falar isso com muito carinho, muito respeito e desafiado a nós termos de fato uma pesquisa que tenha esta sustentabilidade sobre a produção de alimentos no centro da sua atuação. Parabéns a essa bela história. Eu quero me associar às justas homenagens que estão prestando aos 28 anos de fundação da Embrapa Clima Temperado de Pelotas. Em nome do Roberto Pedroso, meu amigo, e também do meu conterrâneo, colega e amigo André Andres, homenagear a todos, do mais humilde funcionário até o chefe da Embrapa, pelo trabalho prestado ao longo desses 28 anos. Parabéns, Embrapa Clima Temperado, vocês são um orgulho, não apenas da Zona Sul, da metade sul do Rio Grande do Sul, mas também de todo o Rio Grande do Sul. Um abraço a vocês, sucesso, felicidade e vida longa a Embrapa Clima Temperado do nosso Rio Grande do Sul. É isso aí, então ficamos agora com a fala das autoridades e gostaríamos de agradecer também a presença das pessoas que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, do Rodrigo Gonzalez, presidente da Associação Rural de Pelotas, Danilo Santana, pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Luiz Fernando Stone, da Embrapa Arroz e Feijão, Ronaldo Maciel,
da Gerência Regional da Emater RS Ascar Pelotas, e Juarez Pedroso, da AFUBRA. Cíntia. Isso mesmo. Nós agradecemos também as autoridades que nos brindaram com esses depoimentos, essas belas palavras sobre o trabalho que nós realizamos. Nós vamos agora ao encerramento deste evento com a exibição de um vídeo todo especial. E para encerrar esse momento, então, de aniversário, preparamos esse clipe especial aí que a Cíntia falou, com o toque do talento de alguns dos nossos colegas. Então, você vê agora um clipe com o poema Colheita Coletiva, de autoria da colega Ana Paula Camargo. Obrigado, Ana, pela participação. A trilha que a gente usa nesse vídeo é a mesma que começou aqui a live, de composição de Rui Madruga, e que se chama Terra Sul, mesmo nome do programa que a gente mencionou aqui. E a declamação tem a contribuição de vários outros colegas da unidade. Confere aí. Era uma vez uma semente que há 28 anos foi plantada. Em um solo, por algumas poucas mãos, vinha sendo preparado. Com o passar do tempo, a semente começou a brotar. Sabia se tratar de uma planta perene, mas que requereria muito esforço e muita dedicação para perseverar nessa região de clima temperado. Entre novas mudas e muitas mudanças, outras terras foram experimentadas. Então mais mãos precisaram se agregar. Era aquela pequena semente que começou a vingar. Na esperança de belos frutos, entre podas necessárias e adubações essenciais, foi ficando cada vez mais enraizado. Mãos hábeis e cuidadosas cuidavam de manejá-la. E quanto mais sobre ela se pesquisava, mais conhecimento brotava. A colheita nem sempre foi farta. Muitas intempéries ocorreram, muitos eventos a serem administrados. E se não fosse todo o empenho até aqui executado, não se teria tanto avançado. E a cada ciclo aprendemos que para pensar no futuro é preciso ter aprendido com o passado. Pois é a nossa história que sempre nos manteve conectados. E todo conhecimento gerado deve seguir sendo repassado. Para que esse fruto seja dia a dia melhorado. E para que essa nossa semente nunca deixe de dar belos frutos e ótimos resultados. Bom, pessoal, e é com a voz embargada de emoção aqui que a gente encerra esse evento, né? Chegamos ao final dessa nossa comemoração dos 28 anos. Nós queremos agradecer muito às pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, aos nossos colegas que participaram dessa construção. Foram muitas mãos que nos ajudaram, nós tivemos uma comissão, né, que nos ajudou a pensar esse evento, os colegas que participaram com os seus dons artísticos, né, Ana Paula, Rui, os que se dispuseram a gravar, e o Rui e a Thalissa, que estão aqui conosco no estúdio, nos dando apoio.
Muito obrigada pela companhia de vocês. Agradecer também a companhia aí da Cíntia, do pessoal aqui do Live Studio, que nos deu todo o suporte técnico aqui por trás das câmeras. Muito obrigado a vocês, então, que nos acompanharam pela participação e até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.